Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que, proporcionalmente, há um número maior de brancos sendo internados pela Covid-19 e um número menor de brancos morrendo. Na população negra e parda, acontece justamente o contrário. Mas por quê? É esse o foco do programa especial Coronavírus de hoje. A partir dos números oficiais, nós vamos levantar questões como saúde pública, racismo estrutural e desigualdade social. A minha convidada de hoje é a doutora Rita Helena Borretti, que é médica e coordenadora do Grupo de Trabalho e Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Doutora Rita, que já está conosco aqui na tela, seja bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite e parabéns por fazer um programa abordando essa temática que é tão importante para a gente discutir durante essa pandemia. Bom, queria que, em primeiro lugar, a senhora explicasse como foi a sua leitura em relação a esses dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Perfeitamente. Acho que antes da gente falar, sobre a apresentação dos dados, a gente tem que trazer um recorte anterior. A gente só conseguiu começar a ter a divulgação dos dados de maneira racializada a partir do boletim do dia 10 de abril. Até então, a gente não tinha nenhuma informação sobre raça-cor, embora esteja na lei, desde a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que a gente sempre precisa fazer a produção racializada dos dados. Esses dados não estavam sendo divulgados. E aí, a partir do comprometimento, de vários grupos, inclusive o nosso grupo de trabalho de saúde da população negra, em contato direto com o Ministério da Saúde, a gente conseguiu que os dados começassem a ser divulgados. E aí não foi nenhuma surpresa quando a gente olhou para os dados que estavam sendo divulgados, e a primeira coisa que chama atenção é a pouca qualificação nesses dados, E o que eu quero dizer com a pouca qualificação? A gente tem, no boletim mais recente, um percentual de 43%, um pouquinho mais de 43% das notificações de síndrome respiratória aguda grave, em que o quesito raça-cor é ignorado, ele não é preenchido. É como se as pessoas os profissionais de saúde não reconhecessem a importância de produzir esses dados, Quando a gente olha para as declarações de óbito, a gente tem o mesmo padrão, a gente tem por volta de 39% das declarações de óbito com o quesito raça-cor sendo ignorado. E aí isso já diz para a gente que não dá para a gente considerar os dados que a gente tem, porque quase metade deles estão com o quesito raça-cor sendo ignorado. Mas ainda assim, quando a gente vai olhar para os dados, uma incongruência que chama muito a nossa atenção é que, enquanto a gente tem um percentual de 32%, de pretos e pardos, que a gente chama de população negra, sendo notificados com a forma grave da doença, a gente tem um percentual de 40% de declarações de óbitos com a população negra. Ou seja, a gente tem um percentual maior de pessoas negras que estão falecendo por conta do Covid do que um percentual de pessoas negras que são notificadas com a forma grave, o que chama a atenção da gente para a possibilidade de negligência de cuidado da população negra e de subnotificação também, que é muito importante e que se a gente está com a expectativa de fazer um cuidado com equidade racial para enfrentar essa pandemia, a gente precisa estar muito atento nesses dados. Estamos falando dos dados aqui, nós preparamos duas telas para quem nos acompanha entender melhor esse recorte dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Vamos dar uma olhadinha agora? A primeira tela, nós preparamos a primeira tela com o número de hospitalizados. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na primeira tela. Números de hospitalizados, nós temos aqui 32,3%. Dá uma olhadinha aqui na tela, nós estamos vendo aí esse levantamento do Ministério da Saúde. Nós fizemos, então, essa soma de 32,3%. Nós temos aqui parda, a população parda 26,9%, amarela 2,3%, 5,4% negros. Bom, hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, que é esse termo ali, SAGRE, Tem um termo técnico ali, que é justamente o que a gente vinha conversando, doutora Rita? Esse levantamento é fundamental para a gente trabalhar com estratégias, Estado brasileiro, E quando há essa subnotificação, a gente fica perdido, Onde atuar e como atuar também.
esse dado passou a ser disponibilizado por meio de uma demanda, né, da sociedade civil, dessa união de grupos que provocou o Ministério da Saúde para que o dado fosse apresentado. Na sua avaliação, doutora Helena, por que esses números não vinham sendo publicizados ali? Não, o Ministério não vinha dando publicidade a essas informações. Bom, eu acho que a questão de não publicizar tem muito a ver com aquilo que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra explicita, né, que é a questão do racismo institucional. Você começou o programa falando sobre o racismo estrutural na nossa sociedade, e aí a gente tem a reprodução desse racismo nas diversas instituições, e não acontece diferente na instituição saúde. Então, a forma como a gente tende a não querer, né, levantar a questão da racialização é uma questão muito explícita de racismo institucional, de como a instituição saúde ainda não consegue reconhecer que as pessoas que são negras no nosso país sofrem questões diferentes e precisam ter em seu cuidado especificidades diferenciadas. Isso é o princípio doutrinário do SUS de equidade, né? De reconhecer as desigualdades sociais e garantir cuidado atento a essas especificidades. O racismo institucional na saúde dificulta para que isso aconteça. Então, a gente precisa o tempo inteiro ficar lembrando aquilo que está na lei, que hoje em dia é considerado legal, ou seja, todas as notificações em saúde têm que ter o quesito raça-cor presente e preenchido. E aí, por mais que a gente demore para conseguir, né, que eles sejam preenchidos, quando a gente vai olhar, o que a gente tem também é um preenchimento muito desqualificado, como se as pessoas não tivessem de fato se preocupando com essa questão, não quisessem estar atentas às disparidades presentes quando a gente consegue produzir esses dados. Tem uma preocupação grande para a gente, que é, além das notificações, né, de síndrome respiratória aguda grave, que seria a forma grave da doença, e das declarações de óbitos, a gente tem notificado no país inteiro aquilo que a gente está chamando de casos suspeitos, que são as síndromes gripais. Dentro dessa notificação de síndromes gripais, a gente não tem o quesito raça-cor. O que significa isso? Que fica difícil a gente fazer uma análise comparativa entre, de todos os casos de síndromes gripais, né, qual o percentual que agrava e como é que isso se comporta considerando os dados desagregados por raça-cor. Hoje a gente não tem como fazer isso porque, embora o Ministério da Saúde tenha reconhecido a importância e dito que em determinado momento ia fazer uma atualização da plataforma de notificação de síndromes gripais, incluindo o quesito raça-cor, a gente está no dia 21 de abril e isso ainda não aconteceu. Então, todas as vezes que a gente vai notificar uma síndrome gripal, a gente não consegue colocar o quesito raça-cor. E isso traz um silenciamento muito importante em relação aos dados para a gente conseguir avaliar depois. Isso é bastante grave. Silenciamento... Desculpa a interrupção, silenciamento nos dados. Nós também observamos em relação aos atendimentos, o Ministério da Saúde não separou, né, o quantitativo de atendimentos no SUS, o Sistema Único de Saúde, e na rede privada. Isso é um dado importantíssimo também na avaliação da senhora. Isso que eu ia falar. Você trouxe essa questão e era exatamente essa questão que eu ia trazer, né? Para a gente é muito importante que o Ministério da Saúde faça a desagregação por sistema público e sistema privado de saúde. Por que a gente acha isso importante, né? De acordo com o IPEA em 2008, 76% dos usuários, das pessoas, né, que são SUS dependente, são população negra. Então, a gente sabe que o acesso da população negra majoritariamente será pelo sistema público de saúde. E aí, quando a gente olha para os dados de notificação, mas a gente não sabe se essas notificações estão sendo geradas pelo sistema público ou pelo sistema privado, a gente também não consegue entender a questão de subnotificação que pode estar presente no sistema público de saúde para a gente conseguir monitorar e garantir um cuidado efetivo para essa população. Então, é uma outra questão que a gente vem pedindo e exigindo que o Ministério da Saúde comece a divulgar, que é do total de declarações de óbito, do total de síndromes respiratórias agudas graves, dessas notificações, quantas estão vindo, né, do sistema privado, quantas estão vindo do sistema público, para a gente conseguir acompanhar mais de perto esses dados e, de fato, entender o que eles querem dizer. Porque quando a gente coloca dados gerais,
a gente, de novo, não está reconhecendo as desigualdades sociais que a gente tem no nosso país. Isso é muito importante e extremamente perigoso diante de um cenário de pandemia como esse. Bom, nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, doutora Helena, e, segundo o Ministério da Saúde, é necessário ter atenção ao fato de que os dados de internação são voláteis. Outro ponto é o fato de que o Ministério ainda não tem nenhum estudo técnico-científico que aponta cor ou raça sendo um fator de risco da doença. Essa foi a nota, a explicação do Ministério da Saúde em relação ao nosso questionamento, né, em relação a esses dados que foram apresentados. Bom, nós temos, então, várias questões que chamam a atenção em relação a esse recorte e a gente escuta muito que o vírus é democrático, né, porque, de fato, ele atinge toda a população brasileira. Mas, falando sobre essa questão socioeconômica, negros e periféricos estão mais suscetíveis, sim, doutora? É interessante usar essa questão de democrático, né? De fato, o vírus ele vai acometer de forma muito parecida tanto população branca como população negra, como ricos e pobres. O problema não é como o vírus vai acometer, é qual o cuidado em saúde que essas pessoas vão conseguir ter e quais são as condições de vida que essas pessoas têm. Esse é o principal diferencial e que a gente tem que estar muito atento. Não dá para a gente achar que no Brasil todo mundo é igual, porque isso não é uma realidade. Né? A gente precisa reconhecer que no Brasil as pessoas são tratadas de maneiras muito diferentes. E os direitos básicos, muitas vezes, não estão garantidos para toda a população. Né? Quando a gente vai olhar para as populações periféricas e favelizadas, a gente sabe que água como um direito garantido não é uma realidade. Então, a própria orientação de lavar sempre a mão com água e sabão se torna muito mais difícil. E aí, quando a gente também vai encarar e perceber, né, como é que vai ser, então, a quantidade de leitos do setor público para garantir a internação de quem precisa de internação por Covid? Ela é democrática no nosso país? Ela não é democrática no nosso país. E como é que os profissionais de saúde, de uma maneira geral, vão produzir cuidado para a população negra e para a população não negra? É igual? Também não é igual. Os dados mostram para a gente que não é igual. Quando dizem para a gente que a população negra tende a ter e cronicamente tem o cuidado em saúde negligenciado em comparação com o restante da população. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque embora o vírus seja democrático, o nosso país traz desigualdades que fazem com que os impactos da infecção sejam muito diferentes para a população negra, para a população periférica, do que para os demais. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque aí sim a gente vai conseguir criar estratégias para garantir um cuidado em saúde que seja equânime e verdadeiramente democrático, e não meritocrático. Licença para a senhora agora, porque a gente vai chamar um vídeo aqui, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, doutora Helena. O coronavírus, chega aqui no Brasil em um período de recessão econômica e com alto índice de desemprego e informalidade. Para grande parte dos trabalhadores que estão mais expostos, como os informais, empreendedores, freelancers, por exemplo, o isolamento não é uma possibilidade, principalmente para os moradores de comunidades. É o que aponta o Júlio César Lima, do Rio de Janeiro. Vamos conferir o vídeo que ele enviou para a gente. Olá, eu sou o Júlio da Jacaré Facilitador e nós estamos aqui para falar um pouco sobre tudo o que está acontecendo no hashtag Jacarezinho contra o coronavírus. Galera, é preocupante o que acontece com nós negros e de favela, moradores de periferia. É muito preocupante. Nós há tempos não temos políticas públicas, nem saneamento básico, nem educação precária nas nossas favelas. E o que a gente quer abordar é que o governo faz sim sua parte, a prefeitura faz sim, mas é pouco, mediante a 36, 50 mil pessoas em cada periferia. A favela já é uma cidade por si própria. A gente precisa começar a pensar que o negro precisa ser tratado como alguém que mora de São Cristóvão para cima ou na Zona Sul. Sabe, a gente vê muitas políticas, a gente está vendo sendo feitos muitos leitos, mas será que tem leitos para negro? Será que tem atendimento médico, como tem também vários exames para saber se a pessoa está com Covid-19 ou coronavírus, assim que se chama, para esse preto de periferia? A gente está super preocupado, porque tem gente proliferando todo esse vírus pela favela e a gente não sabe. Tem uma pessoa lavando a rua da favela de 36 mil pessoas. Isso não dá, isso precisa mudar. Esse racismo e essa falta de atendimento ao preto, ao pobre, ao favelado, há tempos na área da saúde, há tempos no saneamento, há tempos na educação, precisa mudar, principalmente com esse vírus circulando pelo mundo.
Bom, o Júlio César Lima, que é da comunidade do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, ele toca realmente nesse ponto sensível, que eu quero voltar a conversar com a doutora Helena e abordar a questão daqueles moradores de comunidades, né? Ele disse aí que realmente a gente enfrenta esse déficit no atendimento a essa parcela da população, mas é complicado também porque eles vivem aglomerados, né? A própria estrutura de comunidades no Brasil, ela não é favorável para o combate à Covid-19. Quais são as estratégias para que esses moradores de comunidade eles possam agir para evitar a propagação do vírus? Oi, Rafaela. Então, meu nome é Rita, né? Só para lembrar. Assim. Desculpa, e é muito desculpa, bom ouvir doutora. o Júlio, sem problema. É muito bom ouvir o Júlio porque aprendo muito com ele também, né? Aprendo muito ouvindo o que a população favelizada, preta e periférica tem a dizer e tem a demandar em relação ao cuidado em saúde. A gente precisa o tempo inteiro estar atento que a gente não faz cuidado em saúde só com internação e com tecnologias de cuidado. A gente faz saúde quando a gente garante os direitos essenciais para a população, quando a gente garante saneamento básico, quando a gente garante atividades de lazer, quando a gente garante uma série de condições para que essas pessoas tenham bem-estar. Isso tudo é produzir saúde, isso tudo é também um dever do Estado. E aí no Estado coloca as 3 esferas de governo, né? Porque quem tem que desempenhar esse papel de acordo com o que está escrito na Constituição é o Estado. Quem tem que garantir os direitos essenciais para toda a população é o Estado. Então, quando você me pergunta, né, que estratégias a gente pode pensar para garantir a diminuição da transmissibilidade em cenários de favelas e periferias. É importante a gente reconhecer que desde antes da pandemia começar e desde antes dela chegar no Brasil, a gente já tinha grandes áreas e grandes populações do nosso país sendo marginalizadas e sem direitos mínimos, sem direitos essenciais garantidos. Isso é muito importante da gente perceber, porque a pandemia do coronavírus não vai fazer com que isso aconteça, ela só vai fazer com que a gente consiga perceber isso de uma maneira mais explícita. E aí, algumas questões que são muito importantes, né? A gente precisa entender como vai ser possível garantir isolamento social quando a gente está falando de uma família que mora em 6 pessoas numa casa que tem 2 ou 3 cômodos. Será que isso é possível? Será que a gente está fazendo orientações que são efetivamente possíveis de serem colocadas em prática para essas pessoas? Então, talvez, uma coisa que seja muito importante através, né, das equipes de atenção primária à saúde, das equipes de estratégia de saúde da família, pegar essas orientações que a gente tem percebido da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, e torná-las mais possíveis e mais práticas de acordo com cada território, de acordo com cada contexto social. E é lógico que, em determinados contextos sociais, o que a gente vai precisar fazer é demandar do Estado outras ações. Por exemplo, se eu tenho, de fato, uma família com 6, 7 pessoas e eu preciso fazer isolamento social, talvez a gente precise garantir que essas pessoas possam fazer isolamento social em um outro lugar, que não seja nessa casa, porque a própria casa não é um ambiente seguro ou possível para fazer esse isolamento social. Uma outra questão que é muito importante que a gente precisa estar atento é que a maior parte das pessoas que são pretas e periféricas são as pessoas que estão fazendo serviços que a gente está chamando de serviços essenciais e que estão saindo todo dia para trabalhar. E aí essas pessoas saem para trabalhar e quando elas voltam para casa, elas estão muitas vezes trazendo o vírus para dentro de casa também. Como é que a gente faz para proteger essas pessoas? O que a gente está efetivamente chamando de serviço essencial? E como que a gente consegue proteger essas pessoas para que elas não transmitam o vírus para dentro de casa? Né? Quando a gente está falando do motorista, quando a gente está falando da empregada doméstica, quando a gente está falando da babá, quando a gente está falando do pedreiro, como é que essas pessoas vão conseguir trabalhar ou não trabalhar? É possível que elas fiquem em casa sem trabalhar? É possível garantir alguma fonte de subsistência para que elas consigam ficar efetivamente em casa, conforme as orientações do Ministério da Saúde? A mesma coisa a gente tem que refletir em relação às pessoas que são vendedores ambulantes e trabalhadores informais. Né? Quando a gente fala em oferecer uma renda de R$600 para essas pessoas, uma renda de R$600 pode ser significativa, mas é só isso que a gente vai conseguir oferecer? E aí as pessoas que tomem a decisão de ficar em casa ou não, isso é bastante perigoso, na verdade.
E uma outra questão é, o tempo inteiro a gente tem falado, né, da necessidade de ter álcool em casa, água sanitária, cloro. Isso é possível para todas as pessoas comprarem? Isso é acessível para todo mundo, inclusive para quem está com a renda muito prejudicada nesse período? Porque se isso não é acessível, o que a gente está querendo dizer para as pessoas é que elas que efetivamente achem caminhos para conseguir se proteger, para conseguir higienizar a sua casa, para conseguir proteger a sua família. Quando a senhora aí, fala, né, novo, quando a senhora fala de caminhos, né, o álcool gel é importantíssimo, principalmente para quem usa o transporte público, mas a água e o sabão também faz o mesmo efeito para quem está em casa. Daí a gente falar sobre informação é muito importante para conscientizar, né, que, por exemplo, esse é um método eficaz também, né? Exatamente, mas é isso, né? A gente precisa lembrar que saneamento básico não é um direito garantido para todo mundo. Então, quando a gente fala de água e sabão, é muito simples, é muito fácil, tem o mesmo efeito do álcool para higienização das mãos. A gente precisa reconhecer que água e sabão não é uma garantia para todo brasileiro. Então, a gente precisa estar atento a isso. Como é que eu consigo garantir que as pessoas vão, de fato, conseguir higienizar as suas coisas, né? Como é que a gente vai conseguir que as pessoas façam a limpeza das suas casas? E aí, para fazer a limpeza da casa, eu vou precisar de ou cloro ou água sanitária. As pessoas conseguem ter acesso a isso? Como é que a gente garante que essas pessoas tenham acesso a isso? É muito importante estar atento para essas questões, porque senão o que a gente acaba fazendo é reproduzindo uma série de recomendações que não são passíveis de serem colocadas em prática por uma parcela significativa da população. E aí o que a gente diz para essas pessoas é que, bom, já que você não está conseguindo colocar as orientações em prática, aí você está em risco maior. E sinto muito. Acho que a ideia não é essa, né? A ideia é que o Estado assuma o seu papel de, reconhecendo essas diferenças, garantir condições mínimas para que essas pessoas consigam, de fato, se proteger e fazer aquilo que a gente quer, né? Que é diminuir a curva Quer dizer, pessoas infelizmente, infectadas ao mesmo tempo, para dar conta do sistema de saúde e responder à demanda que vai ter. Eu citei aqui, né, o álcool gel, o sabão, produtos de limpeza, mas lembrando que essas pessoas não têm sequer água. A questão, mais uma vez, social, de água potável, enfim, outros direitos básicos. Eu estou conversando agora ao vivo aqui na TV Justiça, também estamos ao vivo na Rádio Justiça com a médica a doutora Rita Helena Borretti. Mas tudo isso que a gente está conversando, é bom ressaltar também que esses problemas não são exclusividades do Brasil. Eles têm se repetido também em outros países, como nos Estados Unidos. Por lá, a população negra também registra taxas desproporcionais em relação a altas de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus. Segundo especialistas, as disparidades são resultados de desigualdades estruturais. Na cidade de Nova York, por exemplo, os negros representam 22% da população, mas dados preliminares indicam que são 28% das vítimas. E sobre essa temática, a professora de Direito Constitucional, a Kiara Ramos, que é lá de Pernambuco, ela enviou um vídeo para a gente. Vamos ver. Hoje eu venho aqui, a convite da TV Justiça, falar sobre como o Covid-19 impacta de forma diferente sobre a população negra. Nos Estados Unidos, os números se revelam ainda mais preocupantes. Para se ter um exemplo, a cidade de Chicago tem apenas 30% da população negra, mas 70% das mortes relacionadas ao novo coronavírus são de pessoas negras. Esses números, eles refletem desigualdades históricos-sociais que geram disparidades no acesso a direitos fundamentais básicos, como saúde, saneamento, alimentação, água potável, moradia. O racismo que se estrutura mantém a população negra em péssimas condições de vida, o que promove aí diversas comorbidades associadas a essa parcela da população. Quer dizer, essa fala reforça que o problema atinge não só o Brasil, como grandes potências, o mundo todo, né? Vamos voltar a conversar agora com a doutora? Bom, o problema nós vimos que também ele está muito grave nos Estados Unidos, por exemplo, como acompanhamos o vídeo agora, ele atinge, né, doutora, países desenvolvidos também. Nós vimos a Europa, que foi devastada pelo coronavírus, é claro que em proporções diferentes quando a gente fala de desigualdades, né? Mas é uma pandemia aí que, de fato, nesse quesito, ela atinge numa esfera global. Sim, eu acho que, ouvindo o vídeo, é importante a gente lembrar que raça,
a ideia de raça, ela não tem nada a ver com questão biológica, né? Raça é uma construção social. Raça foi algo construído pela humanidade para hierarquizar as pessoas em relação a aquilo que quer se alcançar, que seria a branquitude, e aquilo que está inferiorizado, que é feio, que é ruim, que seria a população negra. Então, a ideia de raça, sempre que a gente falar sobre questões raciais, a gente precisa reconhecer isso, que não tem a ver com uma questão biológica, e sim tem a ver com questões sociais, construídas socialmente, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. E quando a gente está atento às questões e querendo produzir dados que desagreguem por quesito raça-cor, é muito por conta das desigualdades sociais que a gente sabe que estruturam as sociedades. Os Estados Unidos, como o Brasil, passou pelo processo de escravização, né? E é importante a gente lembrar isso, que o Brasil viveu mais de 300 anos um período de escravização da população negra, e após o período de escravização, a gente nunca teve efetivamente políticas públicas que fossem capazes de ressocializar e integrar essa população negra recém-liberta à sociedade. Então, a população negra vive hoje resquícios da falta de políticas públicas que nunca fizeram se integrar. Isso é muito importante da gente perceber, porque quando a gente vai falar que entre a parcela mais pobre da população brasileira, a maioria é negra, entre a parcela SUS-dependente no Brasil, a maioria é negra, entre as vítimas de assassinatos, né, de homicídios pelo Estado, entre jovens, a maioria é população negra. Entre as pessoas que não têm acesso à saúde ou que têm condições de moradia sem saneamento básico, a maioria é população negra. O que a gente está querendo dizer e resgatar é essa crônica falta de políticas públicas que consigam, de fato, socializar e garantir à população negra os direitos básicos, os direitos que a gente vai chamar lá no começo do programa, você falou, na questão da democracia. Não existe democracia quando a gente tem uma parcela da população que nunca teve seus direitos garantidos. E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, o que a gente quer dizer é isso. Não dá para a gente dizer que o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que já vinha desde antes da pandemia, também não é uma forma da gente dizer que existem pessoas no nosso país que têm a vida com valor menor, que têm uma possibilidade maior de morrer e que a nossa sociedade não vai achar isso tão ruim, porque, afinal de contas, seriam aquela parcela da população inferiorizada. E eu não digo isso porque eu concordo com isso, né? Obviamente não concordo com isso, mas eu digo isso porque é preciso que a gente reconheça o que efetivamente significa o racismo estrutural e como ele se reproduz na saúde através do racismo institucional. Porque quando a gente exige do Ministério da Saúde os dados de maneira desagregada, a gente não está querendo dizer que na raça negra o impacto da infecção por coronavírus vai ser diferente do que na raça branca. A gente está querendo dizer que a falta de acesso aos direitos mínimos e as desigualdades raciais no nosso país vão fazer com que a população negra tenha menor condição de se proteger e de ter o seu cuidado em saúde garantido. Doutora isso Helena, é o mais importante. E é isso, que acontece tanto no Brasil como nos Estados Unidos também. Bom, eu converso agora com a doutora Rita Helena Borretti, que é médica. A doutora Rita também conversou conosco, é coordenadora do Grupo de Trabalho e Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e de Comunidade. Bom, tudo isso que a gente está conversando chama atenção para entender e a gente refletir o quanto precisamos avançar nessa matéria, né? Eu agradeço muito a sua participação, obrigada pela disponibilidade, uma boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço também a sua participação. Lembrando que para você rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. O especial Coronavírus termina aqui. Tchau, tchau.